Olá! Olá, galerinha! Olá, Nai! Olá, Rodrigo! Ei, Febêncima! Ei, Renata! Turma, hoje vamos falar sobre comportamento humano. Mas antes disso, que loucura esse corona, né? Se você para pra pensar, nós estamos vivendo um momento único da história. Esses filmes apocalípticos que a gente assiste, tá acontecendo. Imagina se pega mesmo, imagina se transformasse em outras coisas, gerasse mutação. Nó, é trágico, mas é um momento único na história que nós estamos vivendo. Privilégio. Peraí, minha luz aqui. Pessoal, eu tô só esperando. Ai, pera. Acabou a luz. Só esperando o povo entrar. Nós vamos falar sobre comportamento humano, sobre por que as pessoas fazem o que fazem, traços marcantes da personalidade. Eu tenho certeza que você tem traços marcantes da sua personalidade que são só do seu jeito. Eu também tenho, cada um tem o seu traço particular. E no estudo de hoje, a gente vai discutir todas essas formas de que a gente tem, esses instrumentos para nos autoconhecer, para nos dizer um pouquinho sobre nós e a partir daí conseguir lidar melhor com a gente mesmo e comunicar melhor. Eu vou chamar aqui a Ingrid, aqui no... chamar aqui para ela entrar. Bate-papo. Existe alguma coisa por parte de vocês que vocês gostariam de saber sobre personalidade? Você sabe alguma coisa sobre sua personalidade? Eu sei que eu sou impulsiva, já meti os pés pelas mãos várias vezes e falei coisa que não devia e depois tive que reverter. Hoje é uma coisa que eu luto para ter sabedoria na hora de falar. Tem gente que é estourada, tem gente que é perfeccionista, tem gente que é mal-humorada e tudo isso, né, tem a ver. Ei, Ingrid! Ei! Que bom ter você aqui! Galera, a Ingrid é minha professora de oratória e ela também trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento de talentos, de capacidades, desvendar a nossa personalidade, desvendar quem somos, as nossas crenças, para a gente conseguir superar os obstáculos que impedem a gente de viver a vida plena, no sentido assim, de poder realizar tudo que a gente tem em mente, né, Ingrid? Verdade. Boa noite. Boa noite, Cristiano, boa noite. E, pessoal, o Ingrid já estava contando aqui para eles que dentro do autoconhecimento existem várias formas da gente se conhecer disponíveis, né? A constelação familiar traz um tipo de ensinamento, a teoria cognitiva comportamental traz outros tipos de pensamento, né? De ensinamento sobre crenças que limitam e aí a gente responde à realidade de uma forma. Existem perfis comportamentais que a gente faz teste, né? Que tem a personalidade da águia, do lobo, do tubarão, que nos fala se a gente é mais comunicador, se a gente é mais analista, detalhista, quais atividades a gente se interessa mais. Tem também nossos sistemas representacionais, né? Como que a gente enxerga o mundo, se é de uma maneira mais auditiva, se é de uma maneira mais visual, né? Formando cenas na nossa cabeça, se é de uma maneira mais digital. Então, como que a gente apreende o mundo? Então, quando a gente entra no mundo do autoconhecimento, a gente vai mamando de várias fontes para a gente poder se entender e agir melhor na vida. E, Ingrid, você está estudando muito agora o Enneagrama. Conta pra gente Sim, um pouco do Enneagrama. Eu confesso
que eu tenho muita curiosidade, mas eu não sei nada. Então eu vou aprender com todos vocês aqui que estão assistindo, nós vamos aprender juntos com a Ingrid. Verdade, verdade. A gente vai aprender junto. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Paloma, pela oportunidade de contribuir com você. Eu tenho acompanhado tudo que você tem feito. Compartilhar conhecimento realmente é algo muito nobre e muito genuíno. Então, eu acho que é por isso que a gente se conecta tanto. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer de verdade a oportunidade de estar aqui. E falando do Eneagrama, que, como você começou abordando, ele, na verdade, é um instrumento extremamente efetivo e assertivo para que a gente tenha a oportunidade de identificar a nossa personalidade. Então, o Eneagrama, ele é um estudo muito antigo, né? A gente não sabe, na verdade, quem criou, porque, na verdade, ele foi descoberto. Ele foi descoberto. E Como assim ele foi descoberto? Como assim? porque, na verdade, como todas as outras teorias, a gente não tem, por exemplo, uma referência de quem de fato criou. Nas literaturas, a gente só consegue ter uma referência de quem descobriu e aprofundou os estudos. Ah, tá, entendi. Entende? Entendi. Então, ele veio, né, sendo apresentado no século, no Ocidente há muito tempo atrás, por um mestre espiritual. Depois, nós tivemos a oportunidade de um filósofo e um médico psiquiatra que identificou isso como um grande instrumento mesmo de percepção sobre o ser humano. E aí começou a entender que era um instrumento extremamente efetivo para a gente compreender a nossa personalidade. Interessante. E o que seria, É legal, então, a legal a gente personalidade? Hum? O que seria personalidade? Só para a gente contar para as pessoas. Personalidade seria temperamento, preferências? A nossa personalidade, elas são características, na verdade. Estão relacionadas com nossas características pessoais. Uhum. E características pessoais, a gente começa a desenvolver desde a nossa infância, né? Então, toda essa construção que está relacionada com os nossos valores, a nossa herança familiar, tudo isso faz parte dessas características que nos representam como pessoa, como ser humano. Uhum. E quando a gente fala do que nos representa, até entrando agora já trazendo onde que o Eneagrama entra nessa compreensão, e eu tô no flow aqui, se você quiser interromper, interrompe e a gente vai, tá bom? Você já me conhece um pouquinho, então eu sou do flow. Então, Pode levanta ir. a mão e a gente... Pode, tô entendendo. Então, o que acontece? A principal referência, quando a gente fala sobre o estudo da nossa personalidade, o que de fato é essa personalidade, está relacionado com os nossos centros de inteligência. Olha que legal. Como é que é? Então, nós temos... Oi? Como é que é esse centro de inteligência? Cada pessoa possui um centro de inteligência que seria o quê? A forma de reagir às experiências do mundo? Isso. A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente sente e a maneira como a gente age. Então, se você me perguntar, Ingrid, o que compõe a nossa personalidade? É o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Uhum. E aí, o que é interessante quando a gente pensa nessa tríade? Porque é uma tríade. É muito interessante porque isso não é algo... entender a nossa personalidade não é algo estático. Uhum. Não é algo que a nossa personalidade no Eneagrama, a gente não pode entender como um rótulo. Entendi. Ah, fulano é tipo 2, ciclano é tipo 3. Nós
temos, de fato, uma personalidade predominante, porém, nós somos uma personalidade. Uhum. Porque nada nos impede, o eneagrama, através desse movimento sistêmico, não nos impede de aprender com as características dos outros tipos. Incrível, né? Incrível. Incrível. Porque quando você vai estudando, então, as personalidades, você vai se identificando como tendo algumas características predominantes, mas, porém, alguma dessas características predominantes pode não estar te ajudando hoje, não estar te servindo a atingir certas coisas, certos resultados. Então, a gente pode trabalhar em outras características de outras personalidades, né? É interessante que você falou, a gente não é, a gente está sendo, né? Porque senão a gente se coloca numa caixa, eu sou assim, pronto, acabou. Né? Então, a gente tem que sair da caixa. E, galera, o interessante de aprender todos os testes, todos os instrumentos possíveis de autoconhecimento é que a gente amplia a nossa superfície e capta mais visões diferentes. Então, a gente tem mais ideias amplas e uma maior consciência para aí sim fazer uma transformação. Então, o autoconhecimento não acaba e temos que buscar todos os instrumentos possíveis. Sim, sim. Não tem linha de chegada, Paloma. Não tem, porque assim que você ultrapassa algum obstáculo da vida, a vida vai lá, pá, o universo te traz uma nova experiência, uma nova coisa, que você tem que superar aquilo. Então, lá acaba. Bom demais. Então, assim, o Eneagrama tem quantas personalidades? O que ele ensina? Ele tem 9 tipos de personalidade. Até como curiosidade, N9 grama figura. 9 figuras. Então, assim, aí onde depois a gente pode até disponibilizar para as pessoas a imagem, que é exatamente essa figura com os 9 tipos. E se a gente olha para a imagem do Eneagrama, eu tô com um livro aqui, mas eu acho que não vai ficar legal de mostrar. Quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que todos os tipos, eles vão se interligando. Tá vendo? Uhum. Legal. Estão vendo aí? Então, galera, vocês estão conseguindo ver? O 9 são 9 gramas, 9 traços, né? De personalidades que vão se cruzando em outras personalidades. Então, a gente essa matemática aí, né? De personalidades cruzadas. Isso. E aí, entende que quando a gente olha para essa imagem, a gente já percebe um dinamismo? Existe existe uma oportunidade da gente não ficar estático. Existe uma oportunidade de entrar, de fato, em movimento. Então, por isso que, através dos centros de inteligência, através dos 9 tipos de personalidade, nós entendemos qual é a nossa personalidade predominante e muito bem falado, como você trouxe, de acordo com as nossas circunstâncias, de acordo com o nosso momento de vida, de acordo com os talentos que a gente tende a desenvolver, eu posso sim olhar para um tipo e entender que característica desse outro tipo que ele tem que pode complementar a minha personalidade. Legal. Então, nós nos colaboramos nesse sentido da personalidade. Tá? Então, Paixão, vamos no... Primeiro, como é que faz para as pessoas descobrirem esses testes de internet aí? Dá pra gente saber qual que é a nossa personalidade no Eneagrama? Ou é furada? Eu amo essa pergunta. Eu amo responder essa pergunta. Nós temos sim
instrumentos de avaliação, como a gente tem para mapear o nosso perfil comportamental. Se a gente entra na internet, se você digitar lá agora no Google, quero fazer o meu teste de Eneagrama da personalidade, você vai ter várias perguntas, você vai responder e ele vai te apresentar um resultado. Só que o que acontece, Paloma? O Eneagrama, ele é um caminho de autodescoberta. Ninguém tem o direito de dizer para Paloma assim, Paloma, você é o tipo 3. Não, não é assim que funciona. A Paloma, a partir do momento que ela faz esse mapeamento, as perguntas ajudam, ela precisa de uma devolutiva sistêmica, de uma conversa, que o especialista em Eneagrama vai fazer pontualmente para ajudar a descobrir de fato qual é essa personalidade. Porque concorda que fica muito limitado? Se eu simplesmente falo a sua personalidade, aí você vai falar, ah, legal, mas e agora? O que eu faço? Qual que é o meu caminho? É igual signo, né? Signo fala muito das qualidades, das características. Eu super me identifico com o meu signo, mas o signo não traz um ponto de melhoramento, né? Mais ou menos assim, um caminho. Isso, exatamente. Então a gente fica com aquela informação. Mas e para crescer, e para desenvolver? E o que eu preciso fazer? Se eu sou emocional, se eu descubro que eu tenho uma personalidade emocional, eu tenho oportunidade de aprender com quem é mais instintivo, eu tenho oportunidade de aprender com quem é mais mental. Em determinado momento da minha vida, eu vou precisar de agir de uma forma diferente do meu centro de inteligência predominante. Interessante. Isso vai me exigir. Eu tenho visto que assim, as empresas no mundo corporativo estão super utilizando, né, para os funcionários da empresa fazer esse teste de Eneagrama para eles conseguirem ter maiores resultados, maior eficiência no trabalho. Como é que conduz isso, então? Procura um profissional, ele vai fazer um mapa, vai conversar comigo, eu vou entender aspectos da minha personalidade, e aí depois eu trabalho com os meus objetivos e os meus obstáculos. Seria isso? Isso. Aí você vai... No Eneagrama, a gente fala que você vai trabalhar com os seus pontos de crescimento, com os seus pontos de desenvolvimento e com os seus pontos que você identifica como fortes. Então, eu coloco luz. No Eneagrama tem muito essa vertente, assim. No Eneagrama, a minha luz é aquilo que eu tenho naturalmente que contribui com a minha performance. Né? E a minha sombra, quando eu estou num ponto de estresse, quando eu não tenho aquela habilidade ainda, como eu não sei lidar com aquele comportamento, eu posso treinar uma característica diferente para ter um melhor posicionamento. Então, por exemplo, no mundo uma pessoa que tá super no âmbito crítico, perfeccionista, detalhista e às vezes fica inerte, não age. Aí ela desenvolve a característica de uma outra personalidade que é, digamos, corajosa, impulsiva, que vai lá e faz. Isso. Posso trazer esse seu cenário para a gente ilustrar? Quando você fala que uma pessoa ela é crítica, que ela é mais assim, perfeccionista, até com ela mesma, crítica com ela mesma, a gente está trazendo uma característica muito predominante do tipo 1 do Eneagrama. Ele tende a ser mais perfeccionista. Qual que é o tipo 1? O tipo 1, ele é perfeccionista. O nome dele é o perfeccionista. O perfeccionista. E o centro de inteligência dele é o centro de inteligência instintivo. Isso significa... Então, ele tem Isso significa... Isso significa que ele tem uma natureza da personalidade para o agir e para fazer o certo. Porque ele tem um lado crítico que fala o tempo todo que tem que ser certo. Perfeito? Quando a gente olha para essa característica e a gente olha para isso sem trazer um cenário, isso pode parecer bom. Mas vamos supor que esse tipo 1, ele decide se tornar um líder de equipes.
Uhum. Vamos supor que a partir de agora ele decide se tornar um líder de equipe. Ele, para se posicionar, ele não pode ficar esperando, ele está totalmente pronto para posicionar-se, para dar as diretrizes. Uhum. Ele tem que ir com o que ele tem. Uhum. Então, ele precisa de quê? De coragem, agir com coragem. Uhum. Agir acreditando que, de fato, aquilo vai dar certo. Então, ele tem que deixar o perfeccionismo de lado. Uhum. Entende? Estou sendo clara? Tá sim. Pessoal, interessante, né, é que quando parece que o que você está me falando é que quando traz esses traços da personalidade, a gente está, de certa forma, acolhendo as partes nossas que não são boas, e é a expressão que você usou, e colocando luz nessas partes nossas que não são tão boas, né? Mas a gente acolhe. A gente acolhe. Ao invés da gente ficar assim, ai, se lamentando. Às vezes, quando a gente sente uma inquietude, uma insegurança que a gente não sabe de onde vem, é interessante esses testes de personalidade, esses autoconhecimentos, né, essas ferramentas, para a gente entender como é que funciona o nosso organismo. E aí, entendendo o organismo, essa inquietude, essa ansiedade por você não saber o que está acontecendo, você começa a identificar que agora é isso que está acontecendo. Não, está acontecendo isso comigo, né? Isso. E aí a gente se conecta com algo que é muito precioso para nós, que é com a nossa verdadeira essência, é com a nossa potência, e a gente entende que tá tudo bem não ter essa característica. E eu entendo com o Eneagrama que eu consigo fazer esse movimento. Eu tenho essa oportunidade de sair desse lugar e migrar para um outro ponto de crescimento, para um outro tipo de personalidade. Eu não vou deixar de ter a minha personalidade, isso é muito importante falar também. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu queria ser o tipo, eu sou o tipo 2, por exemplo, eu sou o tipo 2, eu sou o tipo 2 ajudante. Eu não queria ser o tipo 2 ajudante, eu queria ser o tipo 7 otimista. Não tem essa. Não tem, né? Não. No máximo você consegue então, se esforçar, né? Mas você não muda, né? Você administra. Não. Isso. Por que não muda, Paloma? Justamente por isso que eu falei. Todo o embasamento ele está relacionado com os nossos valores, com a nossa herança familiar, porque isso foi construído na nossa vida lá na nossa infância. Os nossos padrões de comportamento, o que eu sou hoje aqui como Ingrid adulta diante de você e você diante de mim, eles foram construídos lá na nossa infância. Legal. Então aqui, no momento que a gente olha para a nossa personalidade, faz todo sentido. Então, quais seriam as personalidades que o Eneagrama, as 9 personalidades? Eu posso trazer, assim, centro de inteligência instintivo, falar as personalidades para ficar mais fácil, dividindo assim? Então tá bom. Como uma boa professora, eu fiz um esqueminha para facilitar. Adoro esquemas. Então vamos lá. Prof. Vou fazer o esquema. Então, vou falar primeiro do centro de inteligência, vou falar dos instintivos, tá bom? Na tríade dos instintivos, então, nós temos os tipos 8, 9 e 1. Tá certo? O que é instintivo? Age com o corpo. Então, o movimento deles é sempre voltado para a ação. Só que eles não agem de formas iguais. Porque os valores, toda a construção tem uma origem diferente, distinta, entende? Então, o tipo 1, perfeccionista. Então, ele tende a ser mais crítico, o que é certo, o que é errado é errado. O tipo 9, ele já tem uma postura mais de mediador
Ele age também, mas ele age muito na direção dos outros. Uhum. Então, ele tem essa questão também. O tipo 8, ele é ação, ele é sangue no olho, ele é o tipo que a gente fala, o tipo poderoso do eneagrama. É o executor? É aquele que, como se fosse um executor? ele é aquele que sai desbravando o mundo e tem que fazer, anda logo. Tá aqui nessa live com a gente, tá bom, vamos lá, fala, chega direto ao ponto. Enfim, ele tem essa questão do ímpeto do instinto para ação. Uhum. Tá bom? Então a gente tem esses 3 aqui que são os instintivos. Tô trazendo características muito assim gerais, porque em 1 hora a gente não tem como explorar isso, mas dá para entender. Uhum. Depois a gente tem os emocionais. Os emocionais, eles agem, né? O próprio nome já diz, eles já agem com, ao invés do corpo, é o coração. Então, é o sentir. Uhum. Então, o tipo 2, aqui a gente tem o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. O tipo 2, ele é o ajudante, é aquele que abre mão das próprias necessidades para atender a necessidade do outro. Uhum. O tipo 3, ele é realizador, ele tem uma necessidade muito grande da realização. Ele tem muito essa questão assim de... Ele gosta do sucesso, sentir o sucesso. Eu quero sentir o sucesso. Quanto mais eu faço, mais eu sinto o sucesso. Uhum. Eu acho que eu tenho um pouco disso. Quero fazer. Me identifiquei. Se identificou? Legal. O tipo 4, ele já tem uma personalidade mais voltada. Ele é muito intenso. Então, se ele tá triste, ele tá triste. Se ele tá feliz, ele tá feliz. Uhum. Então entende como que é o movimento, como que o movimento ele é completamente diferente, assim, quando a gente para e pensa do instinto e dos emocionais. Uhum. E o 4, ele é mais individualista. Então o 2, ajudante, o 3, realizador e o 4, individualista. Uhum. Perfeito? Por último, são os mentais. Os mentais é o pensar. Então, a mente ali o tempo todo sobressai. Aí nós temos o tipo 5. O tipo 5, ele é aquele tipo que é mais o quê? Mais contido, mais reservado, ele é mais autossuficiente. Uhum. Ele é aquele que fala assim, eu não preciso ir na palestra, eu leio o livro aqui, tá ótimo. Uhum. Porque ele, inclusive, não liga muito para essa questão do social. Uhum. O tipo 6, ele é o precavido. É aquele que sempre pensa e tem sempre assim, ó. O plano A, o plano B, C, D, E, F, G. Analisando todas as consequências, né? Analisa todas as consequências. Uhum. Pensa muito nas consequências. Uhum. Muito. O 7 é o otimista.